Olá, seja bem-vinda a mais um Destaque, uma produção da FGF TV, veiculada pelo canal 14 da Multiplay. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o professor Palomares, Edson Marcos de Godoy Palomares. Tudo bem, Palomares? Tudo bem, Tayana, como é que tá? Ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Treinamento Desportivo e doutor em Ciências do Treinamento, ambos pela Universidade Estatal de Cultura Física da Rússia. Atualmente é fisiologista do Fortaleza Esporte Clube, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza e membro do Comitê Olímpico Brasileiro. Além disso, é autor de mais de 100 artigos e livros na área do treinamento desportivo. Palomares, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com você e dividindo esse tempo que vai ser bem agradável. Sim. Inicialmente, conta pra gente como surgiu o teu interesse pela educação física, né? A gente sabe que você tem uma trajetória muito rica dentro desse campo, dessa área, então como surgiu? Bom, eu fui atleta de futebol, joguei no Coritiba Futebol Clube toda a minha infância e adolescência e sempre me despertou muito a vontade, o desejo de estar trabalhando o corpo. Infelizmente, de forma muito breve, eu tive que interromper a carreira por conta de uma lesão séria que eu tive no joelho, e a forma de eu continuar seria exatamente com a educação física, mesmo contrariando alguns familiares que acreditavam que o curso de medicina seria melhor, ou de direito, que eu cheguei inclusive a cursar, mas educação física sempre foi um desejo, uma vontade muito grande, e jamais, se eu pudesse ter 1000 vezes a oportunidade, 1000 vezes escolheria a educação física. Eu sinto que é um curso dinâmico, é um curso em que você tem várias opções no mercado de trabalho, então ele me dá uma série de possibilidades de realizações. Então eu me sinto realizado pessoalmente, estou muito feliz com a escolha. Que bom. Assim, foi desde novinho, você já tinha isso, desde menino mesmo, já tinha esse desejo de... Foi bem tenra essa vontade, essa vocação, esse desejo. Na verdade, no início, quando você está no curso de Educação Física, você faz alguns estágios. Então, eu fiz estágio em escola, fiz em asilos, trabalhei com crianças, com idosas, mas o que eu realmente gostava era o treinamento, a parte mais do alto rendimento no esporte. Foi para essa área que eu me direcionei. Coisa boa. Palomares, assim, a sua formação foi na Universidade Federal do Paraná, né? Em relação ao nosso estado, ao Ceará, quais os aspectos que você vê que tem de diferença, de como a gente pode comparar o estudo feito no Sul e aqui no Nordeste? Muito bem. Então, eu já estou completando 10 anos agora em agosto, né, em Fortaleza e na FGF. Eu já vim direto para a FGF. E nesses 10 anos eu pude atuar em algumas universidades, algumas faculdades, tanto de Fortaleza quanto do interior do estado. E tenho a dizer que hoje nós temos uma estrutura aqui que é, muitas vezes, em alguns casos, até superior àquelas que a gente encontra no Sul. E podemos aí ter o exemplo, o grande exemplo do ITA, onde praticamente 45% dos ingressantes do ITA são cearenses. Então, é uma estrutura universitária que possibilita, do ensino médio, né, que possibilita que eles cheguem lá. Nós temos ainda 75 escolas das 100 melhores do ensino básico são do Ceará. Então, quer dizer, o Ceará não deixa nada a desejar. Eu acho que os outros estados têm que aprender um pouquinho, talvez, aqui com o Ceará, qual é essa fórmula mágica para, mesmo diante de tanta crise, conseguir um nível elevado no ensino. Então, eu tenho a impressão de que o próprio curso de Educação Física aqui, durante os últimos 8 anos, é o primeiro do estado do Ceará em termos de provas nacionais. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Palomares, em relação aos seus estudos, né? Você deu continuidade seguindo a carreira acadêmica. Como é que você percebeu a evolução do seu conhecimento? Quando saiu da graduação, que passou para o mestrado, doutorado? Quando eu ingressei na Universidade Federal do Paraná, no curso de Educação Física, já no primeiro semestre eu tive a oportunidade de ter um professor, que eu vou lembrar aqui agora, o professor Paulo Hermikoski, que era o professor de judô, e ele acendeu uma chama, que era chegar no último degrau possível do conhecimento. E a partir daquele momento eu consegui visualizar, passando por uma especialização, passando por um mestrado, passando por um pós-doutorado, e agora, o ano que vem, vou ingressar no pós-doutorado. Então, não vejo de outra forma. Eu sei que a vida acadêmica não é um sonho, muitas vezes, de todos que ingressam na universidade, mas era o meu sonho. E fiz de tudo para poder realizá-lo. Logo que eu acabei a universidade, eu me desloquei para Moscou, na Rússia, onde eu fui em busca do mestrado e do doutorado. E por lá fiquei durante 6 anos, né? E, na verdade, esse mestrado e esse doutorado enriqueceram não só a minha área de conhecimento, mas
a minha vida pessoal, eu como ser humano, porque você acaba conhecendo uma outra cultura, outras pessoas, outra realidade, acaba valorizando mais o seu país, né? Porque por mais que você goste de onde você está, nada é como a sua casa, a sua pátria. Então, na verdade, eu fui para lá por quê? Lá o treinamento desportivo é o mais forte do planeta. Não temos outro país que tenha um treinamento esportivo tão forte quanto a Rússia. Então, esse foi o motivo da escolha. Quais eram os fatores dificultadores? A distância, a cultura, o frio e a língua. Sim. E um quinto que eu colocaria que é a alimentação. Né? Foi difícil a adaptação. Muita carne de porco, muita gordura, muita vodka, muita cerveja, muita bebida. Realmente é uma cultura diferente, é mais pesado, né? Os ambientes são mais pesados por conta disso. Mas nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos e a adaptação ocorreu. E hoje eu tenho grandes amigos lá, todos os anos eu retorno àquele país para manter o contato. Então, estou feliz com esse caminho que eu trilhei. Com essa escolha, né? Sim, sim. E como é que você tomou conhecimento da Rússia? Assim, já tinha um interesse por essa área, aí foi pesquisando e chegou... É interessante essa tua pergunta, porque na verdade são dois motivos. O primeiro, desde que eu era garoto e assistia os filmes de 007, de James Bond, ou então de espionagem, a Rússia aparecia sempre como a vilã da história. E isso me chamava a atenção, mas será que é possível um país ser tão mal assim, as pessoas serem tão ruins nesse país? E isso me chamava a atenção desde pequeno. Quando eu entrei na universidade, eu descobri que a Rússia era o país mais forte no treinamento. Então começaram a juntar os desejos de conhecer esse país. E apareceu a oportunidade de fazer um curso técnico, um curso de duração de um mês. E vendi tudo que eu tinha um carro na época, como universitário, vendi e fui fazer esse curso. E aí mudou a minha vida. Né? Aí realmente foi a mudança. Quando eu cheguei no país, fiquei durante um mês, convivi um pouquinho com eles lá, eu senti, é hora de vir para cá. Voltei para o Brasil, me preparei, fiz 2 anos de russo na Universidade Federal, a língua russa é complexa, e depois eu migrei para lá e não me arrependo dessa opção. E deu certo, né? Deu certo, felizmente deu certo. Que bom. E assim, além dos estudos, né, de mestrado, doutorado, você também teve algumas atuações profissionais lá. Sim, na época eu fui como bolsista do CNPq, porém essa bolsa foi interrompida, né? O então presidente, ele cortou todo o auxílio no exterior para os estrangeiros, Fernando Henrique Cardoso, que, vamos abrir aspas, ele viveu durante 8 anos na França e na Bélgica como bolsista, mas a primeira assinatura dele foi suspender as bolsas, e aí eu tive minha bolsa suspensa. Eu estava na época com a família, com filhos, e só estudar ia ser impossível, ia ser inviável ficar na Rússia. Como eu não sou uma pessoa de desistir, em 2 meses eu estava trabalhando. E eu trabalhei como treinador de futebol, que era uma coisa que eu sabia, que eu gostava. Que bacana, né? Porque já foi indo para a sua área. Eu não queria fugir da área, exatamente isso que você está falando, porque senão eu iria tomar um rumo diferente. Então, felizmente, eu consegui com um amigo e comecei a trabalhar com categorias de base, na equipe do Saturno, em Moscou. Felizmente, no primeiro ano nós fomos campeões. Né, ganhamos um título, Maravilha. Passei a ser auxiliar da equipe profissional e após isso também tivemos o acesso da 2ª para a 1ª divisão. Aí eu recebi um convite de uma equipe maior, que é o Spartak de Moscou. E lá no Spartak eu tive a oportunidade de ficar lá por 1 ano e meio. E regressamos então com uma bagagem, uma história muito legal, por motivos particulares, familiares, eu tive que voltar ao Brasil. Mas já voltando, na volta já fui trabalhar no Clube Atlético Paranaense, que estava no processo de criação, de evolução, uma estrutura fantástica que estava sendo construída. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse processo no Atlético Paranaense, onde eu coordenei a base. De lá para o Uniclinic, do Uniclinic para o Fortaleza, e aqui a gente está agora conversando. Então, tudo começou nesse sonho, talvez, de infância. E é interessante a gente perceber, né, que, assim, eu ia perguntar o que você trouxe de experiência na bagagem, né, porque acho que passa 6 anos estudando e nessas experiências profissionais você traz muita coisa. E é bem isso mesmo, já veio com essa experiência profissional e já foi direto para os clubes, não é? Eu acho que o mais importante que o russo passa para a população mundial de uma forma geral, é um país que na Segunda Guerra Mundial teve 24 milhões de mortos, metade da população do país morreu na Segunda Guerra Mundial, e talvez pela desinformação do povo brasileiro, eles acreditem que os americanos tenham ganho a Segunda Guerra Mundial. Os americanos chegaram no final da Segunda Guerra Mundial, tiveram 400 mil soldados mortos contra 24 milhões de russos. Então os russos realmente, hoje nós estamos aqui livres no planeta, muito provavelmente por conta da abnegação do povo russo, da dedicação que eles tiveram durante esse período. Então é um povo que vive com pouco
e vive feliz. E sabe a importância do estudo, do conhecimento. Então, raramente você vai encontrar uma pessoa na Rússia que não tenha concluído a sua universidade, que não tenha chegado no nível de conhecimento chamado mínimo para um ser humano. Sim. E eles estudam muito. Então, esse foi o aprendizado que eu tive lá. O tempo todo, quando eu tenho um tempo livre, eu estou na internet, eu estou num livro, eu estou buscando, estou procurando, porque sempre você está atrás do conhecimento. O conhecimento sempre vai estar na sua frente. O conhecimento é o Bolt, né, o corredor, e você sempre está atrás dele. Então você tem que estar eternamente buscando, correndo, e isso talvez seja o maior aprendizado, é o que eu tento passar para os meus alunos. Sim. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar em sala, ou ministrando aula, ou numa conferência, eu tento deixar isso para eles, porque não há outra forma. E cada vez vai ficar mais difícil o mundo. As pessoas não acham que vai ficar mais fácil, que a informática vai facilitar as coisas. Eu acho que, inclusive, está tornando mais difícil para a maioria das pessoas. Aquelas que não têm o acesso, aquelas que não entendem muito bem como funciona essa mecânica, elas estão ficando para trás cada vez mais. Então, nós estamos tendo uma minoria. Hoje, se nós pararmos para pensar, o mundo dobrou a população nos últimos 40 anos e o número de empregos vem diminuindo. Então, para onde é que a gente vai caminhar, né? Eu soube agora, semana passada, que o Japão diminuiu o número de caixas eletrônicos no país porque está diminuindo o número de empregos. Então, não adianta ter o caixa eletrônico e ter 2, 3 japoneses desempregados em casa, porque isso vai gerar um problema futuro. Sim. Então, a gente tem que entender a tecnologia, tem que assimilar, compreender bem, mas o mais importante, estudar de forma, não só a sua área, não só a educação física, não só o jornalismo, mas estudar a sociedade como um todo e qual é a função da sua área dentro dessa sociedade. Acho que isso é o mais importante. E tentar ser bom naquela área, né? Porque acho que cada um tem realmente o seu papel para que o todo seja sustentado, né? Sabe, Tayana, eu acho que nós nunca seremos perfeitos. Isso é algo impossível, mas nós temos que buscar essa perfeição diariamente. Nós temos que buscar a excelência naquilo que fazemos. Sempre me pergunto, poxa, mas você coordena lá a FGF, você está no COB, você está no Fortaleza. E eu nunca vou esquecer o que meu pai falou, que era um homem que trabalhava cerca de 14, 16 horas por dia. Sempre peça alguma coisa para quem é ocupado, porque ele vai fazer. Nunca peça nada para quem não tem nada para fazer, porque ele sempre vai deixar para depois. E eu sempre busquei isso, sempre deixar minha vida ocupada, né? Ter todas as horas do dia já de uma forma direcionada, e a ociosidade, eu não sei o que é férias já há 10 anos. E me sinto feliz, né? Eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho feliz. O dia que eu sair da minha casa, entrar no carro e for para o trabalho e sentir uma tristeza, é porque eu já não estou feliz no trabalho. E eu acho que isso falta às pessoas. As pessoas reclamam muito do salário, reclamam muito das condições, reclamam demais e não agradecem. Eu acho que a gente tem que agradecer essas oportunidades que nós temos, e eu sou grato a tudo que tenho, a todas as funções que eu tenho, e em cada uma delas eu procuro dar o máximo. Acho que é esse o caminho para o sucesso. Sem dúvidas. E acho que é disso que a gente precisa, né? Acho que a gente percebe a importância do nosso trabalho, a importância do nosso papel, a gente se completa, a gente percebe o sentido até da nossa vida, mesmo sendo útil, né? Aplicando o nosso trabalho, o nosso conhecimento da melhor forma. Essa pergunta que a gente tem que fazer diariamente. Por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo nesse mundo, né? Qual é a minha utilidade ou minha inutilidade nesse mundo? O que eu vou fazer hoje é útil ou é inútil, né? Essas perguntas a gente tem que ter ao longo da vida toda. Aí você diminui os erros, começa a acertar mais. Então, isso eu faço todos os dias, né? Tenho meu momentinho, meus 5 minutos diários, que é para pensar no que eu tenho que fazer naquele dia, no que eu fiz no dia anterior, o que eu não consegui fazer muito bem, por que que eu não fiz muito bem. E essa autocorreção é como o nosso computador, ele se corrige o tempo todo, né? Ele faz o backup, ele faz o scan, ele fica se corrigindo. E nós temos que fazer isso. A gente tem que ter um momento de refletir e pensar para corrigir esses erros da nossa vida. Eu acho que isso é um papel de um professor, é o papel de um educador. E não simplesmente transferir informações, mas além de transferir informações, transferir a forma de viver. E talvez esse seja o principal aspecto da Rússia. Tudo na Rússia é feito de forma filosófica. Nós temos alguns dos maiores filósofos na escola russa, e escritores, poetas, artistas, né, compositores, porque justamente eles pensam a vida de uma forma mais harmoniosa. E essa filosofia tem que estar presente no dia a dia. Você não pode se isolar somente na sua profissão, somente no que você recebe no final do mês, porque isso te minimiza, isso te deixa pequeno demais. Ampliar mesmo, Com né, certeza. nosso conhecimento. Palomares, em relação à sua recepção na Rússia,
Você se sentiu como brasileiro, bem acolhido? Muito bem. Os russos, eles gostam muito do povo latino, né? O ano que vem nós teremos a Copa do Mundo lá na Rússia. Eu faço parte da comissão que está organizando lá na Rússia. Eles me convidaram para participar dessa comissão. E já está sendo assim, o que mais se fala é onde o Brasil vai jogar, aonde o Brasil vai estar, onde é que vai ser a sede do Brasil. Isso já está sendo discutido, porque o povo russo, além de gostar do nosso futebol, gosta do nosso carnaval, gosta da nossa cultura, gosta da forma com que nós vivemos, que é muito diferente da deles. Sim. Então eles se identificam muito, nós temos muitos russos visitando o nosso país, Fortaleza, frequentemente, então eu acredito que nós teremos uma boa receptividade na Copa do Mundo. Eles irão torcer por nós, porque eles sabem que o país deles, a seleção não tem muita chance, né? Eles são bem realistas, são inteligentes para perceber isso, então nosso país talvez seja o primeiro no coração deles. E a recepção, ela só não é muito boa na Rússia para os americanos. Realmente existe um atrito, né? É algo desde a Guerra Fria, após esse período da Segunda Guerra Mundial, onde os russos ficaram muito chateados porque os americanos quiseram levantar o troféu da vitória na Segunda Guerra Mundial. E não foi bem assim que aconteceu. Né? Então, os filmes de Hollywood, feitos pelos americanos, mostram uma realidade que não foi a real. Os europeus sabem disso. Né? Quem esteve mais perto sabe disso. Mas como nós estamos mais isolados, ficamos meio que alienados às informações, pouco ouvimos de Europa e Ásia, a nossa imprensa, a nossa música, a nossa televisão só toca música americana e filmes americanos. Mas o resto do mundo existe. Eu acho que o brasileiro tem que descobrir isso. E é bacana, né, a gente saber disso, de que como brasileiro a gente é bem recebido. Acho que o Brasil, ele tem, apesar de todos os desafios que a gente passa, mas a gente tem essas vantagens, né, de ser um povo que acredita, é um povo, acho que mais pacífico, né, duas coisas assim que eu tive que aprender rapidinho lá foi que o jeitinho brasileiro não é em todo lugar que dá certo e que pontualidade é algo que tem que existir, porque eles cobram muito isso, né, eles cobram demais. E nós no Brasil não somos muito pontuais e sempre tentamos dar um jeitinho em tudo. Isso lá não funciona muito bem. Claro que a gente também tenta ensinar para eles que existe o jeitinho, não é sempre que a gente consegue chegar no horário. Mas alguns não entendem, alguns acabam não entendendo. É a cultura mesmo, né? A cultura, tem com que certeza. Respeitar e entender cada um. Fala, Maris, voltando um pouco para o teu lado profissional. Vamos lá. Você, depois que voltou, falou que teve muita saturação nos clubes. Como foi essa experiência? Bom, o futebol ele é extremamente dinâmico. Um dia você está nele, outro dia você está num outro clube. É rápido, as mudanças acontecem rapidamente, principalmente no Brasil. Que é claro que os esportes dependem de resultado, mas o futebol ele tem uma instabilidade grande no nosso país, né? Existe cobrança tanto da mídia quanto da torcida e eu diria que o futebol é quase como uma religião no nosso país, né? Então existe uma paixão muito grande, é algo assim muito diferente de outros países. Não existe uma racionalidade, o trabalho não tem estabilidade. Então, assim que eu voltei no Atlético Paranaense, o Atlético passava por uma turbulência muito grande, resolveu desmanchar seu estádio, construir um novo estádio, fazer o maior CT da América Latina, e isso foi feito. Né? Então, em 2 anos, o Atlético saiu de quase um rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Cearense e passou a uma Libertadores de América. Tudo isso é fruto de um trabalho muito intenso, de um planejamento muito sério que foi feito, e foi muito bom fazer parte desse grupo do Atlético Paranaense, né, coordenado pelo professor Antônio Carlos Gomes, que é realmente um dos maiores pensadores esportivos hoje no nosso país. Paralelo a isso, a gente continuou trabalhando na universidade, lá como professor, né, mas o futebol foi cada vez me atraindo mais, até o ponto que eu vim para cá, para Fortaleza, a convite do Uniclinic. O Dr. Vanor Cruz me convidou e eu vim trabalhar no Uniclinic. Foi um trabalho breve, durou cerca de 1 ano, quando eu recebi o convite do Fortaleza. É uma equipe de maior expressão na cidade e, obviamente, eu migrei para o Fortaleza. Fiquei lá por 2 anos e, após um pequeno desentendimento com um dos treinadores, eu acabei saindo do Fortaleza e continuei na vida acadêmica. Continuei aqui na FGF, continuei trabalhando, tocando a minha vida. E num projeto que tem o Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro pretende, até 2028, colocar o Brasil entre os 10 maiores países conquistadores de medalha, o top 10. E lá nós atuamos todos os meses, a cada 2 meses temos uma reunião, né? E essa reunião reúne alguns dos especialistas brasileiros e lá nós discutimos quais são as formas, o que está acontecendo, de onde é que está vindo a medalha, como é que os outros países estão trabalhando, como é que os nossos treinadores, nós orientamos os nossos treinadores de todas as modalidades para que a gente tente chegar num lugar mais justo para o nosso país, pela população que nós temos.
E eu acabei voltando para Fortaleza. Em 2015, recebi o convite novamente para voltar. O então diretor Marcelo Paes me convidou e aceitei prontamente. E estamos lá nesse desafio de tentar voltar à Série B. Né? E não é tão fácil quanto o torcedor pensa, porque hoje o futebol na Série C ele tem um nível tão ou mais competitivo que de uma Série A, por incrível que pareça. Né? Então as equipes se preparam muito bem, o conhecimento chegou a todas elas. Hoje em qualquer pequeno clube de qualquer pequena cidade você tem todas as informações de como treinar, qual é a forma correta. Então, quer dizer, ficou mais difícil que no passado, onde uma equipe grande chegava e passava por cima das equipes pequenas. Hoje isso não acontece, a gente está vendo isso diariamente. Então, na verdade, é um novo desafio, nós estamos lá imbuídos e tentando fazer com que isso aconteça. Vamos ver se esse ano acontece. A sua atuação lá como fisiologista, né? E a gente sabe que é um papel super importante para os atletas, né? Então, eu passei já no futebol, eu diria preparador físico, treinador, auxiliar de treinador, gerente de futebol, coordenador da base, diretor de futebol, e faltava essa função, que é uma função da minha área que eu não tinha exercido, que é talvez a mais específica, né? Que é a fisiologia. E quando eu recebi o convite do Marcelo, eu falei, poxa, só falta essa, né? Vamos ver o que acontece. É uma área interessante, eu procuro não me apegar tanto assim à tecnologia, porque eu sempre penso que nós temos que raciocinar. Né? Eu acho que a nossa mente vem em primeiro lugar. A máquina é controlada por nós, nós não podemos ser controlados pela máquina, ela nos auxilia. Então nós utilizamos a tecnologia, racionalizamos essas informações e fornecemos para o treinador, fornecemos para o preparador. Na verdade, a gente tenta fazer um controle daquilo que está acontecendo para ajudá-los. Essa é a função do fisiologista. E aí vai percebendo mesmo os resultados a partir desse acompanhamento? Coleta de sangue sempre após o jogo, verificar quanto ele se deslocou no campo, qual a frequência cardíaca no treinamento, com quanto tempo ele está se recuperando após um esforço. Esse é o papel do fisiologista, esse acompanhamento de como o corpo do atleta, pensando como uma máquina, funciona. Seria o mecânico e o carro. Né? Quais são os resultados? Por que está fazendo esse barulhinho aqui? Está tudo certinho? Está tudo equilibrado? Basicamente é isso. Bem bacana. Em relação ao Comitê Olímpico, né, que você citou, é a parte mais técnica, mais administrativa, né, do nosso... Ela é uma função, eu faço parte, dentro do Comitê Olímpico, nós temos o Instituto Brasileiro, né, Olímpico, e temos também a ABT, que é a Academia Brasileira de Treinadores. Faz parte do Comitê Olímpico. A Academia Brasileira de Treinadores, ela seleciona, né, treinadores do Brasil todo, e periodicamente eles recebem aulas lá no Rio de Janeiro, na sede, no COB. E eu faço parte desse grupo de preparadores dos treinadores brasileiros. Entendo. Paralelamente foi criada uma comissão. E essa comissão está estudando o que é necessário para o Brasil se tornar essa potência desde o processo de seleção dos talentos, que é a nossa parte. Então nós estamos nessa comissão tentando identificar como achar o garoto que vai ser um campeão e para onde conduzir esse garoto. Porque achar o garoto, achar o talento, até eu diria, não vou dizer que é fácil, mas dentro do contexto é a parte mais fácil. Agora, o que fazer com esse garoto, para onde encaminhar ele, como treiná-lo, dar condições para ele se tornar um campeão, essa é a parte mais difícil. Né? E é isso que nós estamos fazendo. Então, nós colocamos o sistema, se chama Sistema de Identificação e Desenvolvimento de Talentos no Esporte. É um nome grande, pomposo, mas basicamente é isso que nós estamos fazendo lá. Entendi. Agora, voltando um pouco, assim, você recentemente participou de um evento em Moscou, né? Eu digo voltando porque sua formação foi lá e é um lugar que você está sempre em comunicação, né? Está sempre se comunicando. Então, que evento foi esse? Conta pra gente. Foi um evento, todos os anos, a Federação Russa de Futebol organiza o que eles chamam de qualificação dos seus treinadores. Então, seus treinadores vão para esse curso e recebem uma capacitação, uma melhoria de conhecimento, e eles só podem continuar sendo treinadores pelos 4 anos seguintes se eles receberem esse curso. Como se fosse sua carteira de motorista tem que ser revalidada. Entendo. Então, o treinador só pode estar no banco se ele passar por esse evento, que é patrocinado pela federação. E esse evento ocorre dentro da universidade onde eu me formei. Então, acabei conhecendo muitas pessoas, uma rede de conhecimento, e eu, todos os anos, sou convidado a participar de algum evento lá, de uma palestra, alguma coisa nesse sentido, apresentar um trabalho. E esse ano, como a Copa está próxima, a Rússia resolveu fazer um evento um pouco maior. E levou treinadores da Europa com um renome maior. Né? Então, nós tivemos a presença do treinador Mourinho,
que é um treinador que fala a língua portuguesa, e aí teria a dificuldade da comunicação, né? O Guardiola teve lá também, o Simeone, então tiveram treinadores assim de peso, né, no futebol mundial, e eles tiveram sua participação. Então, esse evento reuniu essas pessoas e eu fui convidado para fazer parte da mesa do professor Mourinho. E é muito gratificante você participar de um evento desse, é um evento fechado, um evento bem fechado, bem restrito, onde são trocadas informações, algumas até em tom de segredo, aquela coisa assim, que os russos gostam muito de manter. Eu acho que tudo isso vai coroando sua carreira, né? É muito interessante, é muito legal, é muito gratificante, né? Sim. E algumas regras vão ser modificadas, eles abordaram isso, querem passar para 5 substituições no futebol por conta de lesões que estão acontecendo nos atletas com muita frequência. E a ideia é, em 2022, liberar o número de substituições. Então, tudo a FIFA está estudando. Então, você acaba ouvindo, né? Tem uma sugestão lá que nos últimos 15 ou 10 minutos de jogo, o gol, se a bola for chutada de fora da área, vale 2. Para evitar que as equipes fiquem no sistema defensivo, fiquem se defendendo. A outra é retirar a barreira totalmente, né? Porque você está indo sozinho em direção ao gol. De repente, você sofre uma falta e colocam lá 5 pessoas na frente. Então, quem foi beneficiado? Quem cometeu a falta. Então, eles pretendem tirar essa barreira também. Mas o futebol ele tem pessoas assim de uma idade um pouco mais avançada na parte gestora da FIFA, e eles são muito conservadores. Então, a tendência é que demore um pouquinho. Essas leis vão sendo aprovadas aos poucos. O que se sabe é que o futebol precisa mudar. Porque, do ponto de vista da sua área, do jornalismo, 45 minutos sem interrupção, sem você poder colocar os intervalos, colocar os comerciais, é muito difícil isso, né? Manter o valor que se precisa em termos financeiros. Então já se pensa em dar um tempo técnico em cada um dos 2 tempos e mais um tempo para cada treinador em um dos... Então teríamos 3 pequenos intervalos. Como acontece já no vôlei, acontece no tênis, no basquete, no futebol americano. Então o futebol precisa se adaptar, porque ele vem perdendo... São planos que vão ser... foram debatidos lá. Foram debatidos, mas não tem uma previsão de quando... Eles, como eu te falei, eles vão sendo incluídos aos poucos. Eles testam inicialmente, né, em algum determinado país, faz o teste para depois verificar. E uma outra que eu acho assim fantástica é quando for confirmado que um atleta causou uma lesão em outro atleta de forma intencional, de forma maldosa, esse atleta vai ficar sem poder jogar o mesmo tempo que o atleta que ele lesionou. Um exemplo, quebrou, teve uma fratura exposta, foi um carrinho mal intencionado, esse atleta vai ficar 6 meses sem poder jogar. O que causou a falta também vai ficar 6 meses sem jogar. Só volta a jogar quando esse atleta voltar. Isso para diminuir a violência no futebol, uma forma de tentar coibir essa violência. Então, são coisas que eles estão pensando, eu acho que são interessantes. Que ótimo. Palomares, a gente vai encerrar o nosso destaque, tá? Muito obrigada pela tua presença, pelas suas contribuições, as novidades que você está trazendo para a gente também, por compartilhar a sua história conosco, tá? Então, fica aberto o espaço para outras conversas, outros debates. Que legal, eu que agradeço. Quero deixar aqui o convite para que vocês venham conhecer a nossa faculdade, a FGF, né, conhecer o curso de Educação Física, os outros cursos que temos aqui, a nossa estrutura, e vai ser muito agradável poder conversar com vocês. Foi um prazer. Obrigada. Nós estamos encerrando mais um destaque. Continue conosco no canal 14 da Multiplay ou nas nossas redes sociais. Até mais.